Para você entender uma coisa bastante interessante é o seguinte: quando eles detectam que uma pessoa foi a primeira pessoa a falar alguma coisa, eles fazem várias conspirações em cima dessa pessoa aí, tá? Sim, essa pessoa vai ser vítima de várias conspirações. E como é que essa pessoa vai se livrar? E sim, eles têm um esquema que é os evangélicos, eles têm um esquema que é o seguinte, preste atenção para você entender, tá? Ó, quando você chega e faz uma denúncia, você é a primeira pessoa que fez a denúncia, não é verdade? Você vai ser vítima de várias conspirações por causa disso. Ok? Ninguém vai querer apoiar você, ninguém vai querer te apoiar. Você vai ficar sozinho denunciando alguma coisa, que é o que eu faço, sozinho, só eu e mais ninguém. Pronto. Aí os evangélicos, eles têm o seguinte costume assim, presta atenção para você entender. Essa pessoa está falando isso daí, né, cara? Se a gente copiar o que essa pessoa está falando e a gente se promover com isso daí que ela está falando, a gente ainda finge que está ajudando ela para livrá-la da conspiração. Então o que eles fazem? Eles plagiam o que é seu, eles copiam, eles fingem que o que você... Eles caluniam você de que aquilo que é seu é deles, eles caluniam de ruindade mesmo, tá? Eles perseguem você. Pronto, a gente está fazendo bem para ele. A gente está fazendo bem para ele, ok? E essas conspirações vêm tudo deles, tá? Ok? São mentirosos mesmo, tá? Ok? É isso daí que pratica magia negra no seu olho. Ok? Então quer dizer que vocês vão roubar o que é meu e isso é o bem para mim. É isso daí. Rouba tudo o que é seu. Ele está se arriscando fazendo isso daí. É isso daí. São mentirosos, são safados mesmo, tá? Ok? Tá? É assim que os evangélicos vivem roubando tudo o que é seu, tá? Evangélicos são satânicos, tá? Ok? Eu até já mostrei para você que aqueles evangélicos que aparecem falando de conspiração, eles caminham junto com o esquema satânico. Eu não mostrei para você que o Denzel Washington faz parte desse esquema? Você, quando assiste um filme dele, você pensa que ele está do seu lado. Muito pelo contrário, está trabalhando contra você, tá? Ok? Você entendeu o raciocínio? Mas você entendeu essa primeira coisa que eu falei aqui neste segundo vídeo? Quando você faz uma delatação, você é a primeira pessoa a fazer uma delatação, você vai ser vítima de várias conspirações. Então os evangélicos, como eles têm mais influência, eles falam assim, cara, se a gente se promover fazendo isso daí, a gente vai se dar bem pra caramba. Porque eles analisam que a linha de raciocínio do que você está falando, em parte beneficia os propósitos dele. Nós que estamos falando, não foi essa pessoa, não foi essa safados mesmo. A vida inteira roubando o que é seu e passando a perna em você, tá? Até porque essa conspiração toda que eu sou vítima, tá, que eu denunciei da Sony, tá, começou com evangélicos, tá? E vou falar outra coisa para você, as seitas satânicas, tá, que mais controlam no mundo são de origem evangélica, tá? Ok? Preste atenção. São de origem evangélica e cristianista também. Por exemplo, o Império Inglês, ok? Origem cristianista. A religião católica, origem cristianista. A seita da pirâmide. Era grupo de protestantes que fundou essa seita aí, ok? Tá? Preste atenção para você entender. Pronto. Agora eu vou falar para você aqui o seguinte. Então os conservadores americanos, eles são uma farsa, tá? Ok? Pronto. Então agora eu vou falar para você a farsa no filme Dia de Treinamento. Preste atenção. É o seguinte. A primeira tese que eu tenho a respeito desse filme é o seguinte. Aquele personagem do Denzel Washington que representa aquele criminoso, tá? Aquele cara que aquele cara que está envolvido com o mercado de coisas ilegais, que ele caminha fora das leis, que ele induz um dos oficiais a usar drogas para poder entrar num território, fingindo que era para entrar num território, ele faz de ruindade aquilo ali, tá? Toda aquela situação manhosa que aquele sujeito faz do começo até o final, a primeira tese é a seguinte, que aquele personagem ali, ele na verdade, ele representa toda a corporação da polícia. E aquele cara ali é um oficial da polícia civil. Você vai ver claramente que o aspecto, a vestimenta dele, a postura dele, ele é um policial apaisano, não é um policial de rua, então ele é um policial civil. Ele representa o grupo mais alto da polícia, né? A parte investigativa da polícia, etc. Tá? A parte dos criminalistas, tá? Aproveitando aqui para você, abrindo um parente, criminalistas são criminosos, tá? Eu quero falar para você que não existe uma casta mais perigosa e fraudulenta, tá? Do que os criminalistas, tá? Ok? Tá? Ok? Quero falar isso para você de uma vez por todas, tá? Esses caras, eles acobertam crimes, tá? Eles são acobertadores de crimes e fraudadores, tá? Criminalistas são pessoas perigosíssimas, tá? Assim como psiquiatras, tá? Aí eu fiquei abrindo um parênteses aqui, qual foi o filme top que está sendo anunciado pela Sony?
Morbius, aquele filme Morbius, e aí eu expliquei pra você que aquilo ali é um esquema, poxa, está, ó, primeiro que o personagem do criminoso é um super-herói, aí aquelas pessoas que aquele super-herói mata ali no filme, eram crianças? Não, Jorge, na verdade havia uma força, ó, é porque eu vou perder tempo, vou ter que falar de outra, já fiz os vídeos falando, tá, ok? Consegue ter. Aquilo ali é um filme conspiratório igual essa situação aqui. Pronto, então vamos entrar nessa situação aqui, tá? Ok? Aquilo ali é um esquema de incriminação de pessoas, tá? Incriminação de testemunhas de crimes que eles cometem. Pronto, ok? Tá? Que é essa prática de magia negra no seu olho, tá? Se você algum dia ouviu falar de militares que praticam magia negra no olho de alguém, tá? Isso daí é quadrilha, tá? Ok? Vamos lá. Então o que acontece no filme? Aquele policial ali, ele não é um simbolismo de um policial da corporação da polícia. Ele é um simbolismo de todos os policiais da corporação. Todos, tá? Significa que todos eles se procedem à imagem daquilo ali. Só que aquele personagem ali é uma figura alegórica. Por exemplo, se você for lidar com um policial, com um membro da polícia civil, que vive mais socialmente, ele não vai se proceder semelhante àquilo ali. Mas todas as situações corruptas que ele está envolvido representam toda a situação. Você consegue entender? Essa é a primeira tese, presta atenção, não terminei ainda não. Essa primeira tese ainda diz o seguinte, presta atenção para você entender. Que esse policial é um simbolismo de toda a corporação, toda a corporação da polícia se procede como esse policial aí. E aquele tal daquele policial, ele seria um laranja que também faz parte da polícia, tá? E que não sabe como as coisas funcionam no meio da polícia. Ou seja, na parte mais graúda, da parte mais alta da polícia, tá? Aquele cara ali, no caso, é um laranja, tá? Que é um policial, está correndo muito perigo sendo um policial. Ou seja, ser um policial está dando muito perigo para ele. Tá? E ele inclusive foi jogado para ser parceiro deste policial corrupto aí, justamente como uma armadilha da própria corporação da polícia que sabe que ele é um corrupto. Até porque o fato de ele ser detetive, ele ser considerado um dos principais agentes, coloca justamente a polícia como uma suspeita de envolvimento com crime organizado, ok? E aí isso coloca em suspeito o ator que fez o filme, ok? Preste atenção, não terminei ainda não, a primeira tese continua, preste atenção. Significa que nessa conclusão que eu chego, aí, o propósito do filme então seria o quê? Tentar passar para você a ideia de que existem determinados membros da polícia que são corruptos. Que é o fulano, pode ser o fulano, pode ser o ciclano, pode ser o fulano de tal. Mas não a corporação da polícia, consegue entender? E é justamente o contrário, consegue entender? Então a primeira tese me diz, tá? Diz para você o seguinte, que este personagem aí foi criado para acobertar que a corporação da polícia civil, tá, se procede exatamente toda como esse sujeito aí. Uma corporação corrupta envolvida com crime. Ok? Tá? Ok? Pronto. Essa é a primeira tese que eu tenho. Agora eu vou falar a segunda tese que é bastante interessante e semelhante a essa daí. Como eu expliquei para você no outro vídeo, estão praticando muita magia negra no meu olho, tá? De satânicos, tá? Da polícia e do crime organizado do seu bairro, tá? Preste atenção. A segunda tese que eu tenho a respeito disso é o seguinte. Você entendeu a primeira ideia, tá? O filme está tentando acobertar que a polícia é corrupta. Eu ainda coloquei como exemplo aqui uma coisa interessante, né? Se esse cara chegou a ser um agente principal da polícia, porque a própria polícia elegeu ele, não é verdade? Ó. Toda a polícia se procede à moda desse cara aí, mas o filme tenta mostrar que eles estão expondo, nós que somos do cinema americano, estamos expondo uma verdade que alguns elementos na polícia são corruptos, uma farsa, ok? A primeira farsa. Agora a segunda, presta atenção. A outra tese que eu tenho é o seguinte, é que esse tal desse policial do Denzel Washington, ele na verdade foi, na vida, ele é uma representação de uma pessoa real, ou de algumas pessoas reais, tá? Que foram extremamente honestos. E eram mais corajosos, eram mais ousados, tá? Ok? E estavam como completo laranjas, ou seja, presta atenção. O tal do cara que representa o policial certinho, o cara que é o policial certo, seria na verdade os dois, ó, ambos os certos.
Ambos os certos. Só que o personagem do Denzel Washington seria o cara certo que foi incriminado de várias coisas que ele não cometeu. Consegue entender? Ou seja, ao estar atuando de maneira correta, certo, tá? Até mesmo dentro das leis e usando justamente da parte física, ou seja, de uma ação que envolve a necessidade do cumprimento mesmo da situação, tá? Do cumprimento do exercício do que ele faz a favor das leis. Ao estar se posicionando dessa forma e estar incomodando os grupos criminosos que estão por trás da polícia ou que estão acima da polícia, tá? Esse cara foi incriminado, tá? De praticar associação com crime. E ele foi executado por bandidos, tá? Este personagem interpretado pelo Denzel Washington foi incriminado por bandidos e pela própria polícia, tá, de ser um criminoso, de ter associação com os criminosos ali. E vou dar duas provas para você a respeito dessa tese que pode estar certa, tá? Presta atenção. Como eu considero absolutamente para você que esse filme é uma farsa, tá? Ok? Vou te dar aqui umas provas para você, ó. Você percebeu que os dois raciocínios caminham junto, completamente juntos, tá? Ok? Uma coisa só não muda, o filme é uma farsa e todas as coisas que eu falei aqui são a mesma coisa. Só que o personagem, ou ele de fato representa, já expliquei. E a segunda situação esse personagem na verdade foi um policial, foi uma pessoa ou foram pessoas, tá? Que agindo de maneira honesta foram incriminados para acobertar crimes deles. Preste atenção, crimes da polícia, do que está acima da polícia e de bandidos associados com isso daí. Preste atenção. Preste atenção. Deixa eu só organizar minha mente. Uma das coisas que acontece no filme é o seguinte: o tal do policial, ele está sendo incriminado ali, ele está sendo incriminado de ter uma dívida com bandidos. Preste atenção para você entender. Eu vou falar duas coisas. A primeira é essa. Ele está sendo incriminado durante o filme de ter uma dívida com bandidos, com movimentação de coisas ilegais. E isso é comentado durante o filme todo. Os caras chegam para ele: a gente está sabendo que você está devendo isso assim, assim. Aí é como se ele dissesse: cala a boca e me paga você o que você está me devendo. Então ele começa a cobrar dinheiro dos caras que estavam envolvidos no negócio, o que na verdade ele estaria devendo para ele poder pagar de volta. E os caras tinham uma promessa de matar ele se ele não pagasse a dívida. Presta atenção. É uma das coisas que acontece durante todo o filme. Então ele começa a localizar os caras que estavam envolvidos no mesmo negócio que ele, que estavam devendo ele, para pagarem para ele pegar o dinheiro e então entregar, né? E então, né, em toda essa ação aí, o outro policial fica completamente escandalizado, mas acompanha o raciocínio. Esqueça isso um pouco, presta atenção. Imagine que na verdade esse cara era honesto e o que na verdade ele estava desmantelando um grupo de pessoas que movimentava dinheiro de coisas ilegais e ele estava numa investigação para investigar um crime, presta atenção. E aí ele estava lidando com esses criminosos que movimentam determinado dinheiro. E então, ao barrar as ações desses bandidos, eles ficaram com débito. Porque, presta atenção, vou dar como exemplo um outro filme. Que situação é essa daí, ô Jorge? É meu tudo isso aqui. Por exemplo, não tem aquela cena do filme do... Nunca aprendi nada com filmes. Ok? Por exemplo, quando a polícia barra um esquema, tá, que movimenta dinheiro, o que vai acontecer? Vai entrar menos dinheiro na mão de quem movimentou, na verdade. Eles vão ficar com um débito na mão. Consegue entender? Aí eu vou usar... Pronto, ok? Pronto. Agora eu vou usar para você o exemplo de um filme. Poxa, mostra um exemplo. Pronto. Não tem aquele filme, Os Intocáveis? O que acontece quando aqueles policiais... eles estavam com uma informação para poder barrar um carregamento do Al Capone. O Al Capone iria introduzir um carregamento. Eles foram e barraram aquilo ali. O que aconteceu depois? Eles foram lá, fizeram uma batida e pararam aquele carregamento, não chegou. O Al Capone ficou puto da vida, tá? E o cara que trabalhava para ele foi e matou aquele cara ali. Aquela cena que ele pega um taco assim, ó. Ele pega um taco de beisebol e mata uma pessoa. Por quê? Porque o cara não repassou o dinheiro para ele. Mas o cara não tinha culpa, o cara estava trabalhando para ele, a batida foi feita e então eles interviram, tá, na chegada do dinheiro na mão dele. Pronto. O que então esse policial estaria fazendo? Ele foi e interceptou uma situação criminosa, e aquilo ali deu prejuízo para aqueles bandidos aí. Então esses bandidos foram, preste atenção,
Esses bandidos foram, incriminaram este policial de ter associação com crime por causa da dívida, tá? E então eles apagam este policial por causa de uma dívida que ficou na mão dos bandidos. Percebeu a situação? Pronto. Então a segunda até, vou ainda falar mais. Essa primeira significa que é uma das provas, tá? Que eu posso te dizer, tá? Que esse personagem do Denzel Washington foi inventado para incriminar um policial honesto, um cara que era honesto e que estava fazendo certo. Ele foi incriminado e apagado, tá? E o filme mostra como se fosse um criminoso, tá? Ok? Pronto. Presta atenção. Às vezes o filme é baseado numa pessoa real, tá? E lá nos Estados Unidos eles sabem até quem é a pessoa. Aquele policial assim, que era muito corrupto, que foi na notícia na televisão, aquele policial, e provavelmente era um cara honesto, ok? Presta atenção. Você não viu falar aí da conspiração que fizeram contra o Gabriel Monteiro aqui ainda agora? Foi isso daí. É isso daí, tá? Ok? Presta atenção para você entender. A segunda coisa que eu vou mostrar para você é o seguinte. Não tem a cena no final do filme? A gente está na segunda tese. Ó. No final do filme, os dois policiais estão brigando no final. Então, eles estão com armas, eles estão brigando, tá? Aqueles dois policiais estão brigando. E aí chega um determinado... eles estavam no meio de várias pessoas assim atrás. Ó. Presta atenção na cena. O final, quando eles estão discutindo ali... E o policial pega a arma, ele fica sem arma, coloca a arma no chão e tal, ele dá um tiro na bunda do cara, pronto. Essa situação aí. Você viu no fundo da imagem quantas pessoas tinham ali atrás? Muitas pessoas ali. Inclusive um dos caras que estava ali chegou e falou assim, ó, fulano, se você está realmente brigando com ele, eu vou te dar uma arma aqui. Resolve seu negócio com ele aí. O cara vai e coloca uma arma pra ele ali, aí ele vai e pega, coloca uma arma pra ele disputar com o cara, né? Aquele sujeito que colocou aquela arma ali é um bandido, tá? O nome do ator aqui, ó. O nome do ator, Clay Shahed. O personagem interpretado pelo ator Clay Shahed, né? Esse cara que colocou a arma ali, ele era um bandido, tá? Era um bandido. E aquelas pessoas que estavam ali atrás deles ali, eram tudo bandidos, tá? Tudo bandidos, tá? Bandidos que controlavam o bairro. Você consegue entender? O que significa isso daí? O filme mostra aquilo ali como se fosse uma situação completamente normal. Você viu isso daí no filme e não percebeu que aquilo ali, presta atenção, uma quantidade, inclusive aquele ator que você acha que é bonzinho, né? Que é o... Como é que é o nome daquele ator? Do Sylvester Stallone? Terry Crews. Inclusive o Terry Crews estava ali. Ele estava no meio daquela situação ali. Ok? Presta atenção. E aí aquele monte de indivíduo ali atrás ali, aqueles caras eram tudo bandidos que controlam o bairro. E presta atenção. Jorge, a questão do mercado de coisas ilegais. De jeito nenhum, cara. Aquilo ali são indivíduos que praticam espionagem, tá? Espionagem, magia negra e conspiração e fazem a dominação mesmo do bairro, tá? Eu sei, Jorge, nos bairros americanos, em alguns lugares tem isso daí. Alguns lugares, todos os bairros. Eu não estava falando aqui para você sobre a Sony, a Microsoft, tá? Aqueles indivíduos aí estão no seu bairro, em todos os bairros, espionando vocês e passando a mão em tudo que é de vocês de informante para... E são extremamente vagabundos mesmo, tá? Filhos da puta mesmo, tá? Ok? Estão curtindo com a cara de várias pessoas, tá? Esses indivíduos são financiados para serem igual aquele personagem Morbius, aquele personagem... Porque aquele sujeito, aquele personagem, quando é incorporado com aquele demônio, ele começa a ter procedimentos estranhos, assim, eu sou um cagalhão, cara. Eu sou um cagalhão. É isso daí que pratica magia negra no seu olho, tá? É isso daí que pratica magia negra no seu olho. Uma das coisas que aquilo que espiona você no seu bairro, que está lá no post de denúncias.blogspot.com, e esses bandidos de seitas medievais fazem, tá? É curtir com a cara dos outros, tá? Eu tenho muita experiência sendo vítima de magia negra, de difamações de televisão, tá? De ofensas de empresas de rádio, tá? Esse pessoal, bandidos sociais, antissociais, tudo isso daí tudo isso aqui que eu falei aqui. Um dos prazeres deles é curtir mesmo com a cara das pessoas enquanto estão espionando, roubando, tá? Trapaceando, tá? Pagando para mulheres fuderem e ofenderem. Curtir mesmo com a sua cara. São 20 anos de experiência. Pode me cobrar que eu tô falando, tá? Ok? Significa que toda aquela bandidagem que está no filme ali é como se fossem pessoas boazinhas, como se fossem civis. São pessoas boas. E é, ô fulano, a gente viu que a sua situação aqui com fulano, com esse policial corrupto aí,
dessa corporação aí. Pode sair, cara, tu tá liberado, cara. Tu tá liberado, cara. Pode ir, tá liberado. É isso daí. Então, a segunda tese me diz, tá, que esse personagem do Denzel Washington, na verdade, foi um policial honesto, tá, ok? E que ele foi incriminado, tá? Ele foi incriminado de fazer aquelas coisas que estão no filme ali, tá, ok? Por exemplo, tem uma cena, vou falar mais uma curiosidade para você. Tem uma cena que ele chega para um cara e fala assim: você tava com droga. Aí o bandido fala assim: não tava não. Sim, você tava com droga, me mostra aí. Me mostra isso daí. O cara engoliu, ele foi engolir o negócio ali. Aí ele vai e pega uma caneta assim, ó. Ele pega uma caneta e coloca na língua do cara. Aí o cara vomita. O cara vomita o negócio. Aí o policial certinho, deixa só eu fazer uma praga aqui. Esse indivíduo aqui, ele movimenta tanto isso daí, tá? Esse indivíduo que colocou esse barulho. Ele tanto faz isso, tá? Movimentação de mercado de coisas ilegais, tá? Como esse vagabundo espionagem em todos os aparelhos aqui do bairro. Tudo, tá? Todos os aparelhos aqui do bairro roubados, tá? E eu tô falando pra você que tô sendo vítima de várias fraudes, tá? O objetivo desse sujeito aí é roubar aqui no bairro, tá? É roubar e fingir que tá dando a segurança. Eles estão roubando, tá? Fazendo fraudes, tá? E fingindo que estão dando a segurança no bairro, que é o esquema do filme, aquela situação no fundo do filme Dia de Treinamento, ok? Agora eu vou rogar uma praga em cima dele pra gente voltar aqui. Ó Deus, arrebenta a mão desse vagabundo. Ó Deus, dá-lhe uma varada no olho dele cada vez que praticaram magia negra no meu olho. Sim, é isso daí que está por trás, tá? Ok? Ó Deus, dá-lhe uma varada no olho desse indivíduo cada vez que encostar o cu no meu olho. Ok? É esse indivíduo aí que está por trás dessa prática de magia negra no seu olho, tá? Ok? Esse bandido aí é a casta dos vizinhos do crime organizado. Eles são a segunda casta que controla no seu bairro com os bandidos, tá? Ok? Presta atenção. Então o que acontece? O cara chega e fala, presta atenção, pra gente encerrar. Você tava com um negócio ilegal aí, me mostra isso daí. Aí o cara, não tava, me mostra isso daí. Aí o cara, ele tinha engolido, ele colocou na boca assim, engoliu. Aí ele pegou a caneta assim, ó, botou na língua do cara, o cara vomitou o negócio pra fora. Aí o policial, que era o certinho, foi e falou assim: ô rapaz, você não pode fazer isso não. Aí por quê? Cara, a gente tem leis, cara. Se a lei souber que você colocou uma caneta na boca desse cara para ele vomitar isso daí, você vai ser processado por agressão. Significa um policial dando a dura, tá? Muitas vezes num indivíduo safado, tá? Um indivíduo safado no seu bar significa que quando um safado desse estiver incomodando uma pessoa, ele tem o direito de incomodar. Por exemplo, essa prática de magia negra no seu olho, é esses indivíduos que fazem isso, tá? Ok? É sério mesmo, sim. São os indivíduos que mercadejam coisas ilegais, que estão espionando, ó. Estão espionando, revirando o seu aparelho, tá? Ok? Eles estão revirando o seu aparelho, destruindo tudo o que é seu, inclusive fazendo fraude que você é usuário de drogas. Tá? Usuários de drogas estão sempre incriminando pessoas de não usar. Aí eu vou dar para você um exemplo. Vou dar um exemplo. O Inteligência Podcast. Eles estão sempre dizendo assim: olha, eu conheci muitas pessoas que usavam drogas, cara. Muitas pessoas usavam, é tudo mentira. Era eles que usavam drogas no meio de pessoas que não usavam, tá? E eles incriminam quem não usa de usar, tá? Usuários de drogas são financiados, tá? E mercadores, tá? Eles são financiados para assolar vocês mesmo, tá? Com magia negra, espionagem e conspiração, tá? Percebeu a situação? Então, na verdade, o tal do policial seria um cara honesto que estava dando uma dura, entendeu? Num vagabundo, tá? E ao fazer isso daí, o cara já jogou, o policial, cara, você pode ser processado por tortura, agressão, ok? Consegue entender? Então é isso daí, tá?